Olá! Olá, tudo bem? Que bom que você está aí assistindo, compartilhando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das intenções, né? Deus, ele olha a intenção, né? Então, os personagens têm uma visão do pecado, mas a visão de Jesus é outra, né? Ele julga as intenções da gente. E isso tem que ficar bem claro, Romildo, rapidinho aqui, só abrir um parênteses. Deus julga as intenções, porque isso não foi intencional. Não, Deus julga as intenções de forma diferente. Uma coisa é quando eu tenho a intenção de fazer, e outra coisa é quando eu faço sem intenção. Alexandre, interessante que em São Paulo eu fazia parte de um grupo de 800 pessoas na Zona Leste de São Paulo, a júri popular. Interessante essa questão de júri popular, né? E às vezes eu era escolhido entre os 7 ali para fazer parte daquela situação, onde uma pessoa ali por homicídio estava sendo questionada, né? Por promotor, por advogado de acusação, aí tinha um advogado de defesa, né? E essa questão de intenção é interessante, porque o homicídio qualificado premeditado é um homicídio intencional, porque tem aquele homicídio que é de momento. Discussão, mas não tinha intenção de matar um ou outro ali, mas foi uma coisa de momento. Então, ou seja, aquele que é intencional, que existe qualificações, que a pessoa premeditou ele tem uma pena maior, que ela vai de 12 a 30 anos. Então, eu cheguei a pegar ali situações que a pessoa foi condenada a 12 anos, que o juiz deu a pena mínima, por ser réu primário, réu confesso, trabalhava, tinha residência própria, e ainda com o benefício de cumprir um terço da pena, que era só 4 anos. Mas situações de pessoas que pegou ali 27, 28 anos, 26 anos, por quê? Porque o juiz ou quem estava julgando viu que a pessoa tinha uma situação já crítica no passado e ela fez aquilo intencional. Exato. Intencional, mal intencional. É por isso que Deus condena muito o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, presta bem atenção no que nós vamos falar para você. Fofoqueiro é intencional. Não existe nenhum fofoqueiro sem intenção. Por isso que Deus tem abominação pelo fofoqueiro e o fofoqueiro vai fritar. Por quê? Porque ele é intencional. Ele fala aquilo que ele gosta de falar. Ele causa, ele gosta de falar, ele gosta de chamar atenção para os defeitos dos outros, para as coisas que ele ouviu. Ele fuça, ele procura. Então isso é intencional. Então você que gosta de fofoca, prepare-se para o acerto de contas com Deus e a pena vai ser terrível. Bem-aventurado aqueles que têm cuidado com a sua mente, com o que pensa, da forma que se comporta. Então a gente tem que alimentar na nossa mente, na nossa cabeça, coisas boas, né? Até porque a nossa boca fala do que o coração tá cheio, né? Assim, Alexandre, a Bíblia diz. Então, ou seja, se a minha mente estiver cheia de coisas boas, vai fluir coisas boas. Olha o que diz aqui Filipenses capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí, Alexandre, o que acontece? Que exemplo da Bíblia, Alexandre, você usaria para mostrar que se eu tiver bem intencionado, com boas intenções, mas se tiver também contrário à palavra de Deus, não vai valer de nada? É por isso, Romildo, que tem um ditado que diz assim, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Por isso que o que você falou é muito profundo. Nem sempre as boas intenções são vistas de uma maneira bonita por Deus, porque nós temos a história de Uzá. Interessante. O rei Davi tinha um desejo de trazer a arca de Deus, que era aquele móvel santo do santuário, lembra? Que tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos dentro, o cajado de Arão, né? Então o maná estava dentro da arca, era um móvel muito especial, era o símbolo da presença de Deus. E não era qualquer pessoa que podia relar naquele móvel. Lá em Números 4:15 diz que só os levitas e os sacerdotes é que tinham autorização de Deus para tocar naquele móvel, né? E a Bíblia diz que um dia Davi reuniu um monte de gente, fez uma festona para ir buscar a arca, porque era um dia de muita alegria para eles por estarem trazendo a arca. E a arca, ela é mencionada muitas vezes na Bíblia, Alexandre, ela era conduzida pelos sacerdotes, né? Isso. E nesse dia, Alexandre? Então, e aí existiam três grupos de pessoas envolvidas no transporte da arca, que eram os gersonitas e os meraritas, que construíam um carro novo para poder transportar a arca, os levitas e os sacerdotes, que eram os que tinham autorização de Deus para transportar os móveis do santuário, pegar nos móveis, e os coatitas, que faziam parte daqueles que
guiavam o carro de boi. Eles pegavam lá nas rédeas e aí tinham que guiar os bois para ter todo aquele cuidado. E a Bíblia diz que nesse dia, Uzá, que fazia parte da família dos coatitas, desde criancinha, ele já nasceu sabendo que não podia tocar nos móveis do santuário. Isso quer dizer que o fato de eu ser um cristão de berço, que eu nasci desde pequeno, e não significa muita coisa, né? Ah, Romildo, você agora bateu o doído, viu? Sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, eu nasci na igreja. Meu amigo, se você nasceu na igreja, a responsabilidade é muito maior. Você tem que ser um exemplo para mim, que não nasci. Você tem que estar à frente de nós. Exato. Mas muitas vezes nós vemos o oposto. O camarada que nasceu na igreja e acha que por ter nascido na igreja isso garante alguma coisa. Isso não garante nada. A única coisa que você tem de mais é responsabilidade. Mais nada. É o contexto de Uzá, né? E Uzá sabia daquilo que ele precisava fazer. Mas a Bíblia diz que Uzá, num determinado momento da viagem, os bois tropeçaram. Olha que interessante como que a Bíblia é detalhista. Ó. A Bíblia diz assim, os bois tropeçaram, a arca cambaleou e Uzá levou a mão à arca para segurar. E a Bíblia diz que o Senhor irou-se contra Uzá e o feriu naquele momento. E Uzá foi morto por Deus. Sabe por quê? Porque ele deveria estar guiando os bois e não lá atrás cuidando da arca. Agora uma pergunta, Alexandre. Quando ele se coloca de prontidão a segurar a arca, ele fez isso cheio de boa intenção. Exatamente. Estava cheio de boa intenção, mas de uma intenção que não tinha aprovação de Deus. Estava contrário à palavra de Deus. Exato. Ô, Alexandre, é um símbolo, usar um símbolo daquelas pessoas que querem servir a Deus do seu jeito, Exatamente. não do jeito de Deus. Usar um símbolo daquela parábola das bodas, que o camarada vai para a festa, porque naquela época tinha com a roupa que o rei dava, né? Não podia com a roupa, né? Naquela época tinha que ir com a roupa que aquela pessoa que convidou enviava a roupa, né? Agora, Alexandre, eu vou falar uma coisa, não estou gostando muito de ser padrinho de casamento, não. Porque agora está uma frescura agora que a gente tem que ir com a roupa que os noivos querem. E você acha que é barato? Não. Gravata da cor que quer, o terno da cor que quer, o vestido, a madrinha tem que... e é um gasto danado. Está tentando copiar aquela época, né? Mas disse que aquela pessoa que foi com a sua própria roupa é um símbolo das pessoas que querem servir a Deus do seu jeito. Ô, Alexandre, não é difícil ser cristão do meu jeito. O difícil é eu ser um cristão do jeito de Deus. Exatamente. Faz um encerramento. Foi o que aconteceu com Uzá. Uzá tinha uma boa intenção, não permitir que a arca caísse, mas para isso ele transgrediu uma ordem de Deus. Deus disse que não era para ele tocar na arca. Ele não tinha autorização de Deus para tocar na arca. Então, o que Deus quer dizer para você nesse vídeo é que, por melhor que seja a sua intenção, por mais bem intencionado que você seja, se você não estiver agindo de acordo com a vontade de Deus, isso para Deus não tem valor nenhum. Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o desejo de Deus, que a vontade dele seja respeitada e seja colocada como primordial na nossa vida. Até o nosso próximo encontro e vamos pedir forças a Deus, orientação na pessoa do Espírito Santo para servirmos a Deus de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com a vontade de Deus é de acordo com o que está escrito. Está escrito. Jesus tinha uma resposta para todas as perguntas. Está escrito. Amém.